E agora, nessa última parte da aula de projeto, a gente vai ver como projetar um trocador de calor do tipo duplo tubo. Então, do começo até o finalzinho do projeto. Para a gente ver como funciona o projeto, primeiro a gente tem que entender que a gente tem que escolher as tubulações internas do trocador. Então, aqui tem algumas combinações comuns que a gente pode estar encontrando. Então, a gente pode ter, por exemplo, um tubo externo de 2 polegadas com um tubo interno de 1 polegada e 1/4, ou 2 polegadas e meia com 1 e 1/4, e assim por diante. Sempre o externo, obviamente, maior do que o interno. Isso aqui está sempre em polegadas, as tubulações geralmente vêm em tabelas com polegadas. Aqui a gente tem um tipo de tubulação padrão, né, que vocês podem estar encontrando. Então, aqui a gente tem dimensões de tubulação, por exemplo, aqui o diâmetro nominal, vários diâmetros nominais, aqui de 1/8 até 1 polegada, então lá eu vou deixar para vocês mais tubulações. Aí tem do diâmetro nominal, a gente já consegue saber aqui o diâmetro externo. Nesse caso aqui ele está em centímetros, tá? Então, um trocador aqui com 1 até 3 centímetros cada tubo. Aqui a gente tem o schedule, então que seria mais uma maneira de estar nominando a tubulação. Então, ela pode ser padrão, ou extra forte, ou ainda tem esse extra forte que vai estar disponível aí a partir de um certo diâmetro. Então, cada uma delas vai ter aí um diâmetro interno diferente, porque o diâmetro externo ele é padronizado e o diâmetro interno depende da espessura. Então, se for mais espesso, a gente vai ter um diâmetro menor aqui, por exemplo, a gente pode ter para o mesmo diâmetro externo de 1 polegada, um diâmetro interno de 2,66 até 1,52, tudo isso aqui em centímetros. E também dá para calcular a área externa aqui, né? Então, a gente consegue calcular essa área, mas aqui já está fornecida para a gente ter uma ideia em centímetros quadrados. Então, vocês podem ver que uma espessura grande do tubo diminui bastante a área de escoamento aqui, ó, de 5 para 1,8 centímetros quadrados. A mesma coisa acontece em todas as outras tubulações aqui. E essa tabela ela pode ser estendida aí para mais diâmetros, ou dependendo do fabricante, vocês podem achar outros valores ainda. Aqui tem mais um exemplo, então. Esse aqui são tubos de aço do tipo IPS. Então, são tubos comumente utilizados. Lembrando que 1 polegada aqui é 0,0254 metros, ou 2,54 centímetros. E aqui a gente tem vários diâmetros nominais, de 1/8 até 4. E aí a gente tem aqui o diâmetro interno e o externo. Então, dessa daqui vocês conseguem achar qual é a espessura e conseguem achar qual seria a área de escoamento para cada um deles aqui, fazendo πd² / 4 normal. E aqui já tem uma outra tubulaçãozinha que já está montada com as principais combinações aqui de trocadores pequenos, do tipo duplo tubo, em que a gente tem um diâmetro externo de 2 e 1/4, 2,5 e 1,4, 3 e 2, 4 e 3. Para cada um deles, então, a gente tem aqui os diâmetros. Então, o diâmetro interno do tubo interno, o diâmetro externo do tubo interno e o diâmetro interno do tubo externo, os 3 diâmetros que a gente pode estar utilizando. As áreas de escoamento também que já estão calculadas. E aqui já está fornecido o diâmetro hidráulico, que é aqueles que a gente aprendeu a calcular ali. E a gente tem aqui o diâmetro de escoamento também, diâmetro DE. Então, a gente pode estar utilizando isso aqui tudo para poder relacionar aí com as propriedades do nosso trocador e ver como ele está funcionando, calcular qual que é o regime e tudo mais. Então, alguns valores já podem vir tabelados. Mas a gente pode calcular também pelo equacionamento que foi mostrado nos 2 vídeos anteriores, principalmente no primeiro. E aí o foco dessa aula aqui é estabelecer uma combinação entre os procedimentos que a gente já viu. Então, balanço de energia, DataTML, tudo isso que a gente já viu, perda de carga, e colocar em um trocador duplo tubo. A primeira coisa que a gente precisa definir, então, é o posicionamento dos fluidos. Então, a gente viu na última aula de casco e tubos algumas considerações que podem ser feitas para poder escolher onde vai passar o tubo, o fluido quente ou o fluido frio. E a gente pode estar empregando, por exemplo, uma equivalência em que as vazões máxicas e as quedas de pressões sejam as mais parecidas possíveis para a parte de dentro e para a parte de fora. Então, a gente pode estar estudando de uma maneira que a gente tenha uma distribuição melhor aí de vazão e de diferença de pressão dentro do trocador. Olhando para essas combinações típicas que a gente tem aqui,
A gente tem a área de escoamento aqui calculada para a parte anular e para o tubo, então, interno. A gente tem aqui, ó, duas áreas que vão ser diferentes e não necessariamente uma é maior do que a outra. Então, a gente pode ter uma área anular maior do que uma área tubular e uma área tubular maior do que anular. E aqui a gente tem também o diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico está em milímetros e a área está em centímetros quadrados, mas é mais para fim de visualização. Uma maneira de a gente estar posicionando os fluidos seria colocar no lado de maior área o que tem maior corrente. Então, a gente vai estar distribuindo melhor. Então, por exemplo, se eu tiver nessa configuração aqui, eu colocaria o meu fluido de maior vazão na tubulação, nos tubos internos. Já se a gente tiver em qualquer outro caso, aí a gente tem que avaliar qual que tem a maior área para ver onde que a gente vai estar colocando ele. Então, as propriedades dos fluidos são importantes aí no balanço de energia e elas podem ser consideradas constantes quando a gente tem pequenas variações de temperatura. Quando a gente começa a ter variações de temperaturas maiores, por exemplo, tem um fluido que está esquentando bastante ou está esfriando bastante, a gente já começa a ter umas variações maiores na temperatura e na pressão, aí a gente vai ter uma resposta diferente das propriedades. Então, a gente pode estar obtendo essas propriedades dentro do trocador por temperaturas médias. Por exemplo, um fluido que está entrando a 20 e está saindo a 40 graus Celsius, ele tem uma temperatura média de 30. A gente vai lá na tabela e busca a temperatura de 30 e encontra o CP, encontra a viscosidade, encontra a densidade e qualquer outros valores de propriedades que a gente precise nessa temperatura média. Então, isso vale para cada um dos fluidos separados. Então, a gente vai calcular a temperatura média do fluido quente, temperatura média do fluido frio, vai até a tabela e acha quais são as propriedades de cada um dos dois. Aqui tem um exemplo, então, do etileno glicol. Então, é uma tabela para o etileno glicol saturado. Aqui a gente tem gravidade específica, calor específico, viscosidade cinemática, que é o Ni, a condutividade térmica, difusividade térmica e número de Prandtl. Então, aqui, por exemplo, a gente teria várias temperaturas. No exemplo que eu falei que se ele estivesse entrando a 20 e saindo a 40, a gente estaria aqui no meio. Então, teria que fazer uma interpolação. Usualmente, uma interpolação linear funciona e a gente já consegue obter um valor. Mas vocês podem ver que apenas 10 graus aqui, ó, de diferença de temperatura faz com que o número de Prandtl mude bastante. Então, a gente tem uma variação grande. Difusividade térmica, por sua vez, já não tem tanto. A condutividade, um pouco. Aqui, ó, a viscosidade cinemática tem bastante. Então, algumas propriedades têm uma variação bem grande. Se a gente interpolar aqui, a gente vai ter um valor médio aí entre elas. Aqui tem uma tabela de propriedades de líquidos que é para água. Então, a gente tem várias temperaturas aqui para água, de 0 até 300 graus Celsius. E aí, a gente tem aqui o calor específico, condutividade, viscosidade cinemática, todos eles nas duas unidades. Então, na unidade do SI e no sistema inglês também aqui do lado. E aí, a gente vai vendo o que precisa aqui dentro. É importante, por exemplo, para ler essas tabelas, por exemplo, aqui ele dá um exemplo de viscosidade cinemática, 0 graus. Então, é isso aqui, esse valor aqui, ó, 17,88. Aqui, ó, na tabela tem um 10 na sétima. Então, quando a gente for ler o valor, aqui, ó, vai ser viscosidade é igual a 17,88 vezes 10 na menos 7 metros quadrados por segundo. Então, todo esse valor aqui dessa coluna teria que estar multiplicado por 10 na menos 7, aqui por 10 na menos 6. E se aqui for negativo, tem que multiplicar pelo positivo, ok? Então, aqui tem um exemplo para vocês calcularem as propriedades, para quem tiver interesse de ver como interpolar. Então, tem um trocador de calor do tipo bitubular, que quer aquecer uma vazão de etileno glicol, e utilizando água quente, que tem essas temperaturas aqui. Então, está pedindo para determinar as temperaturas médias e as propriedades de cada um deles com a temperatura média. Então, vocês precisam tirar a temperatura média aqui do etileno glicol, a temperatura média da água e seguir para as tabelas para ver quanto é que vai ser esses valores. Então, aqui, ó, para o etileno glicol, a temperatura média seria 38, então estaria aqui, ó, nessa região da tabela, entre 20 e 40, vocês teriam que interpolar aqui esses valores. E para a água, a gente estaria aqui com 54,5. Não tem problema de dar o número quebrado. Vocês podem fazer sem problema nenhum, desde que façam interpolação linear direitinho. Aí aqui tem 40 e 60, então vocês têm que interpolar entre esses valores aqui.
E agora que você já tem todas as informações necessárias, a gente vai partir para a metodologia de projeto de um trocador bitubular. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as temperaturas que a gente conseguir por balanço de energia, se elas não tiverem as 4 fornecidas, ou estimar pelo método, por exemplo, do NUT. A gente vai estabelecer todas as propriedades dos fluidos, então a gente vai pegar as 4 temperaturas, vai ver qual é a temperatura média do fluido frio, vai ver qual é a temperatura média do fluido quente e vai achar as propriedades, assim como a gente acabou de olhar agora. Calcular o ΔTml, porque a gente já conhece as 4 temperaturas. Vai definir os coeficientes de transferência de calor por convecção. Então, para o fluido interno e para o fluido externo, vai calcular o HI e o HE dos dois. Vai, então, calcular o coeficiente global. Uma vez que a gente conhece os Hs e conhece as propriedades da tubulação, a gente calcula o valor de U. E aí vai calcular a área de transferência de calor com os dados disponíveis. Então, a gente vai ver aí quais são os dados disponíveis e ver se a gente tem uma área adequada. E vai verificar, por último, a queda de pressão, a perda de carga em ambos os lados do escoamento. Então, vai calcular elas e vai verificar se elas são menores do que o requerido. Se elas não forem menores, tem que propor alguma modificação, porque existe uma chance grande desse trocador estar danificando aí no decorrer do processo, enquanto ele está em funcionamento. Para mostrar como é que faz, eu vou deixar um exemplo aqui. Eu vou ler ele com vocês e vou falar as principais partes do que tem que ir fazendo. Então, vou fazer um passo a passo do que tem que fazer para resolver o problema todo. E no final eu dou as respostas principais para ver se vocês conseguem chegar nelas. Então, um segundinho aí para vocês pausarem e lerem o exercício. E aí, voltando, vocês vão pegar e selecionar as principais informações. A gente tem aqui a vazão do benzeno. A gente tem a temperatura do benzeno, de quanto ele está indo até quanto ele vai. Tem tolueno, então aqui, ó, a gente tem as duas temperaturas. Densidade relativa dos dois já foi fornecida, então a gente só tem que multiplicar por 1000, porque está comparando a água. Fator de incrustação, então tem que considerar isso lá no valor do U. E aí tem para as duas correntes. E a queda de pressão permitida é 0,7 bar. Então, quando a gente calcular a diferença de pressão, vai ter que ser menor. Tem, então, disponível grampos com 6 metros de comprimento dessa tubulação desse modelo aqui. Então, tem que olhar lá na tabela quais são os diâmetros. E está perguntando quantos grampos a gente precisa para poder fazer funcionar esse trocador de calor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a temperatura média desses dois fluidos aí. Então, a gente vai pegar aqui 27 mais 49 dividir por 2, 71 mais 38 dividir por 2. E aí vai buscar propriedades físicas nas tabelas de benzeno e de tolueno, para poder saber quais são as propriedades que a gente tem desses dois fluidos, para poder seguir com o dimensionamento. Uma vez que a gente sabe as propriedades, a gente vai verificar o balanço de energia. Lembrando que o balanço de energia é sem mudança de fase, MCP ΔT, para os dois fluidos. Então, as equações que a gente pode ter aí seria Q igual M do frio, CP do frio, ΔT do frio, M do quente, CP do quente, ΔT do quente. Está destacado aqui os dois valores que a gente não conhece. A gente não conhece o calor e não conhece a vazão do fluido quente. Então, a gente conhece as 4 temperaturas e consegue encontrar os CPs nas tabelas de propriedade. Então, o que está faltando para a gente é a vazão. A gente vai primeiro calcular o calor aqui com a parte do fluido frio, que a gente conhece todas as informações, e com esse calor a gente retorna nesse lado da equação e calcula o fluido quente. E aí a gente pode partir já também e calcular o ΔTml, porque a gente conhece as 4 temperaturas. Aqui então tem as propriedades do tolueno e do benzeno, e do aço também, que a gente vai estar usando para calcular a condução. Uma vez conhecido então as vazões, a gente pode definir quem é o fluido que vai no escoamento interno, dentro do tubo, e qual que é o fluido que vai estar na região anular. A gente vai usar a regrinha de maior vazão na maior área e vai utilizar a tabela que já está calculada aqui, as duas áreas. Então, a gente vai pegar as duas, vai ver qual é a maior e vai colocar na maior área aqui para a configuração que está dita no exercício. Então, aqui eu já coloquei para a gente no tubo interno, vai estar correndo o benzeno, e no tubo anular, aqui no anel, vai estar o tolueno. E aí, agora a gente vai calcular as propriedades todas
para cada uma das regiões, separando as duas. Então, a gente vai primeiro analisar o escoamento interno, que é do benzeno, e depois a gente parte para o escoamento anular para calcular as propriedades e os parâmetros do escoamento para a região anular. Resumindo aqui, então, a gente tem a área de escoamento que a gente pode estar calculando com πd1 ao quadrado sobre 4. A gente tem a velocidade do escoamento, que vai estar relacionando a vazão com a área. Pode calcular também o número de Reynolds, do jeito que a gente já conhece, ρvd sobre μ, todos eles utilizando o D1, porque a gente está no tubo interno. O número de Prandtl não está na tabelinha que foi fornecida, que passou no slide anterior, mas a gente consegue calcular ele pelas propriedades, pela viscosidade, pela condutividade e pelo CP. Número de Nusselt também a gente consegue calcular utilizando aquela equação de Ditus-Belter que a gente viu na aula anterior de convecção. E aí, consegue calcular o coeficiente de calor por convecção HI. Então, para a parte interna, a gente já consegue tirar bastante informação aqui. E aí, para a parte anular, a gente está trabalhando com o tolueno. A gente vai calcular a área de escoamento, relacionando os diâmetros D3 e D2. A gente vai calcular o diâmetro hidráulico, que é o DH. Vai calcular também o número de Reynolds, agora utilizando esse valor de DH. E para o escoamento anular turbulento, a gente vai aproximar Nusselt por essa equação que a gente tem aqui. Então, a gente vai calcular o valor de Nusselt e achar o coeficiente de convecção, também utilizando o DH. Nosso interesse, então, está em calcular a área do trocador de calor. Para calcular ela, a gente precisa conhecer o coeficiente global de troca térmica. Então, o coeficiente global vai estar relacionado por essa equação aqui que a gente já viu também anteriormente. Tem incrustação nos dois lados. A gente tem aqui a condução e as convecções. A gente vai calcular o U com relação à área externa. Se não for dito qual das duas que a gente vai estar trabalhando, é comum a gente trabalhar, então, para definir a área do trocador de calor com o diâmetro externo do tubo interno. Então, aqui tem πdl, que seriam as duas áreas, que a gente vai substituir nessa equação aqui. Uma vez conhecido o valor de U, a gente entra na área total de troca térmica pela equação que a gente já conhece do ΔTml, conhece o U e conhece o calor, falta só a área. Determinando a área, a gente vai determinar qual é o número de tubos. Vai pegar a área, dividir aqui por um tubo só, então pela área de um tubo, para determinar qual é o valor de tubos. E aí a gente vai definir o número de grampos. Então, o grampo, ele vai e volta. Então, ele faz uma curva. Então, ele deve ser um valor inteiro. A gente não pode ter 6,3 grampos. Então, a gente vai calcular a área para 6 tubos, por exemplo, se tiver um valor de 6,3, vai calcular a área para 6 tubos e vai ver qual é o erro relativo com a área que a gente precisa, que foi calculada aqui em cima. E aí, se a diferença for menor do que 5%, e aí a gente já está considerando a deposição, a gente pode aumentar aí até no máximo 10% essa área. Então, se for inferior a isso, a gente pode considerar. Se for superior, a gente vai ter que colocar aí 7 grampos para poder estar fazendo essa troca térmica. E com a quantidade de grampos calculada, a gente vai fazer a perda de carga. Então, a perda de carga também vai ser dividida em escoamento interno e escoamento anular. Começando, então, pelo escoamento interno, a gente utiliza o número de Reynolds que a gente já conhece, não vai ter diferença nenhuma aqui. E se o escoamento for laminar, a gente utiliza a relação 16 sobre Reynolds. Se for turbulento, a gente tem a relação aqui que foi fornecida. E aí já pode calcular a perda de carga, porque a gente já conhece a velocidade, o diâmetro e o comprimento do tubo. E consegue calcular aqui a perda de carga do tubo. E aí, para encontrar a queda de pressão em Pascal, a gente multiplica por G vezes Rho, que seria para dar isso aqui tudo, sair de metros e entrar em Pascal. E para a área anular, então a gente vai calcular a perda de carga aqui. A gente vai pegar o Reynolds com o DH, vai comparar se o escoamento é laminar ou turbulento e utilizar as relações de fator de atrito que já foram disponibilizadas antes, elas valem aqui para a região anular também. Vai calcular a perda de carga no tubo,
e vai calcular a diferença de pressão em Pascal aqui para poder saber se está no limite ou não. E além da região interna e a região anular, a gente tem que avaliar também os grampos. Então, para cada grampo que a gente tiver aqui, então o número de grampos aqui, a gente vai ter essa perda de carga aqui avaliada. Os principais resultados, então, que vocês vão estar obtendo com essa sequência de equacionamento estão apresentados aqui. Então, vocês podem ir resolvendo, então, principalmente nessa sequência que eu acho que ajuda, e aí vocês vão ver se vai bater ou não. Nesse caso aqui, deu menor do que 0,7 bar, então daria para utilizar esse trocador de calor. E aqui eu coloquei um exercício para vocês, que não tem o passo a passo, mas é parecido. Com a diferença que agora a gente está com um trocador de calor do tipo casco e tubos, então a gente vai avaliar para os tubos internos e para os cascos, então tem que verificar aí um pouquinho a relação do número de tubos que tem dentro e ver onde que ele vai estar utilizado ou não. Tem várias informações aqui, então sugiro que vocês pausem, leiam tudo e vejam uma sequência aí para vocês conseguirem resolver com essas partes que foram passadas. E eu vou apresentar os principais resultados para vocês estarem conferindo o valor se vocês estão chegando nisso aqui. E os principais resultados esperados para esse exercício, então, são estes. Aqui eles estão divididos pelo que foi calculado e não pela região. Vocês podem calcular tudo para os tubos, depois tudo para os cascos também separado, não tem problema. Mas aqui está, por exemplo, a área do tubo e a área do casco, velocidade do tubo e velocidade característica do casco. Diâmetro equivalente que precisa aqui para calcular as propriedades do casco. Então, Reynolds para o tubo, Reynolds para o casco, Nusselt para o tubo, para o casco, coeficiente de convecção para cada um deles. E aqui são as propriedades globais, então tem o coeficiente global de troca de calor. Aí tem as temperaturas e o calor que foram obtidos e a área que a gente tem aqui. Lembrar de considerar todos os tubos aí do equipamento. Aí o fator de atrito e a queda de pressão, para vocês poderem calcular. Conferir e verificar se a perda de carga está adequada ou não aí para esse trocador de calor. Aqui tem algumas referências que podem dar suporte para vocês procurarem mais informações ou talvez mais exercícios. Para essa parte de projeto eu gosto bastante desse livro do Jana, então vocês podem tentar procurar ele por aí. Aí a parte de perda de carga já não entra mais tanto aqui no Micropera no CEGEL. A parte de outras referências vocês podem estar buscando aí na internet para poder dar suporte para vocês nessa aula, que é um pouquinho mais puxada com relação ao equacionamento. E por hoje é isso, gente. Então, se dediquem a resolver os exercícios aí para poder estar praticando e vendo onde aplica esse monte de equação. E eu realmente sugiro que vocês façam um formulário com tudo, porque resumam tudo isso em uma página ou duas aí para poder estar compilando tudo, fica mais fácil de vocês resolverem os exercícios. Beleza? Então é isso, até mais!